Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a relação entre o consumo da pimenta, dos diferentes tipos de pimenta, não só da pimenta do reino, pimenta preta não, mas a pimenta vermelha, o chile, pimenta malagueta e a saúde do intestino. Muitas pessoas ficam com medo de consumir a pimenta, acham que ela pode prejudicar o intestino, inflamar o nosso corpo. Eu vou te falar o que a ciência diz sobre isso, você vai se surpreender. E realmente, para quem você tem que ter cuidado, né? Quais são as pessoas que têm que ter cuidado na hora de consumir a pimenta com algumas questões no intestino. Você vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais da relação de alguns alimentos com a saúde do intestino e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Como eu te falei nesse vídeo aqui, eu vou falar dos efeitos da pimenta. Quando a gente fala de pimenta, existem muitas variedades de pimenta, né? Pimenta do reino, pimenta branca, pimenta malagueta, pimenta caiena. Normalmente, o nutriente que é comum a todas essas pimentas é a capsaicina, e muitos estudos já verificaram os efeitos benéficos que a capsaicina pode ter no nosso corpo, inclusive na própria saúde do nosso intestino. Um dos grandes benefícios, com certeza, é melhorar a digestão, porque as capsaicinas, a pimenta de maneira mais ampla, estimulam a produção de algumas enzimas digestivas, o que favorecem e facilitam o processo de digestão e de absorção de nutrientes do nosso organismo. Outro efeito bem legal é que as pimentas podem ter na microbiota intestinal, ou seja, na quantidade e na qualidade de bactérias benéficas que habitam o nosso intestino. Alguns estudos já verificaram que quando você consome mais pimenta, você consegue ter uma melhora da microbiota, dando uma melhor proporção de bactérias boas, em detrimento das bactérias patógenas e negativas para o nosso organismo. Elas podem ajudar a aumentar o crescimento de bactérias boas e inibir o crescimento de bactérias patogênicas, né? As bactérias que fazem mal para a gente. Você sabe que essas bactérias que fazem mal adoram consumir açúcar, então se você está com desbiose intestinal, se você vem lutando para melhorar a flora intestinal, lembra que esse é um dos grandes detalhes para você mudar. Eu tenho um vídeo inteiro falando mais sobre desbiose, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Claro que a capsaicina é muito conhecida pelo papel anti-inflamatório dela, né? E quando a gente pensa em ação anti-inflamatória de um alimento que você consome, não tem como você não pensar no papel que isso vai ter de fato no seu intestino mesmo, no seu estômago. Então, estudos já verificaram que a capsaicina pode ter um efeito anti-inflamatório para o seu intestino, podendo melhorar a saúde intestinal como um todo. Claro que quando a gente pensa em pimenta, a gente também pensa no metabolismo, no estímulo do metabolismo, no estímulo da digestão, da excreção, da liberação do conteúdo intestinal. Então, a pimenta pode ajudar no movimento de peristalse, pode ajudar a evitar a constipação, pode melhorar o metabolismo como um todo. Essa questão da pimenta é muito importante. Se você não consome, nunca consumiu, que você vá começando a consumir aos poucos e talvez, de repente, comece com uma pimenta branca, uma pimenta do reino, ao invés de partir logo para uma malagueta, né? Uma pimenta muito picante. Porque você tem uma certa tolerância à pimenta que você vai adquirindo conforme você se expõe a ela. E isso vai sendo aumentado, essa tolerância vai sendo aumentada gradualmente. Então, se você busca os benefícios, não adianta você começar querendo consumir uma super quantidade de pimenta, porque isso de fato pode estimular muito o seu intestino, pode até mesmo em alguns casos dar diarreia, né? Dar algum tipo de repercussão intestinal. Então, lembra sempre que esses estudos são feitos com uma quantidade moderada da pimenta e visando realmente o bem-estar da pessoa, né? Não é pra ninguém sofrer, ficar com aquela boca ardendo, estressado, a ideia do vídeo não é essa. Lembra sempre também que esses benefícios estão relacionados com a pimenta in natura ou até mesmo um molho que você faça em casa, com azeite, com vinagre, vinagre de maçã, com temperos, né, da sua casa, um pouquinho de sal. Cebola, para quem gosta. Agora, não é para aquele molho industrializado, né? Que você compra lotado de sódio, lotado de glutamato, lotado de gordura ruim, corante, conservante. Então, lembra sempre que os benefícios da pimenta estão relacionados ao alimento in natura mesmo. Claro que esses estudos também são feitos com pessoas saudáveis. E existem algumas condições de saúde, até mesmo gastrointestinais, que podem contraindicar o uso da pimenta para algumas pessoas que as têm. No caso do refluxo gastroesofágico, essa acaba sendo uma condição que muitas vezes as pessoas têm sensibilidade à pimenta. Claro que a pimenta pode ter um efeito anti-inflamatório, que na teoria poderia ajudar a melhorar, né, problemas inflamatórios, até mesmo problema do refluxo, né, onde você tem aquele refluxo ácido, pode machucar a garganta, mas como a mucosa já está tão machucada, não só a mucosa, né, mas o esôfago,
a boca às vezes tá machucada, tá sensibilizada, a pimenta ela é picante, ela é ardida. E imagina, você pegar uma pimenta e botar numa ferida aberta, né? É a mesma questão, vai arder, vai doer, é contraindicado. A mesma coisa para quem tem síndrome do intestino irritável. Como ela pode estimular a peristalse para algumas pessoas, para quem tem esse desbalanceio, né, no movimento da peristalse do intestino, o intestino com mais tendência a ficar mais irritado, pode ser um alimento muito condimentado e isso pode estimular mais ainda essa questão da diarreia e de repercussões intestinais. Então, normalmente ela é contraindicada. Se você tem úlcera gástrica, gastrite ativa, está numa fase de manutenção recente ou uma fase, né, muito aguda da doença, não é indicada a pimenta porque a capsaicina pode estimular mais a secreção de ácido e justamente, né, se você está com uma ferida, com uma inflamação naquele momento, pode sensibilizar mais essa área que já está sensibilizada, então não é o melhor momento para você consumir. Da mesma forma, se você sofre com alguma doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, como na fase ativa você pode acabar tendo algum tipo de sensibilização por causa da capsaicina, ela não costuma ser indicada. Se você tem algum tipo de problema inflamatório intestinal, algum tipo de doença intestinal, doença gástrica, doença esofágica, e está na dúvida se você deve ou não consumir pimenta, fala com o seu nutricionista, o seu médico da sua cidade que te conhece pessoalmente para te orientar melhor com o seu caso especificamente. Outra coisa que pode contraindicar o consumo da pimenta são as hemorroidas, porque a pimenta vai sair, né? A pimenta entrou pela boca e vai sair pelo ânus através das fezes. E essa presença da capsaicina arde não só a boca, mas a mucosa do reto também do ânus. E pode ser extremamente desconfortável para quem já tá com hemorroida, já tem aquela, né, aquela região mais sensível, irritada. Não é o melhor alimento para você consumir. Eu até falo isso no meu vídeo sobre hemorroida e os melhores alimentos para minimizar essa situação. É importante ressaltar que isso sempre pode variar de pessoa para pessoa. Existem pessoas que tem mais sensibilidade à capsaicina, essa sensibilidade da peristalse intestinal, essa sensibilidade da ardência, e tem pessoas que não têm. Como eu falei para você, se você tem alguma condição de saúde, fala sempre com o seu médico ou seu nutricionista. Via de regra, para pessoas saudáveis, as pimentas, pelo contrário, ela acaba sendo indicada em um alimento muito saudável. Lembra que eu tenho aqui no canal aquela playlist que eu te falei, né, da relação dos alimentos com o intestino? Vou deixar aqui embaixo na descrição. Se tem algum alimento que você gostaria de saber o impacto dele na saúde intestinal, escreve pra mim aqui nos comentários. Se tem hábito de consumir pimenta, eu vou adorar saber aí como é que é a sua alimentação. Escreve pra mim. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.